Senhor presidente, Messias, que não é aquele do Lula, é o nosso. Eu começo a minha fala nessa tarde, e essa de fato é a razão que me traz a essa tribuna hoje à tarde, senador Girão, o público que nos vê pela TV Senado, aqueles que nos ouvem pelo rádio e pelas redes sociais. A minha solidariedade a alguém que eu tenho como referência, respeito, e muita gente já se manifestou. Inclusive o senador Jorge, de maneira muito brilhante, corajosa, se manifestou aqui a respeito dele. E eu só acho que as pessoas erram numa palavra quando se refere a esse patrimônio moral chamado Alexandre Garcia. Alexandre Garcia é um patrimônio moral nacional. É um profissional de conduta ilibada. Ele é jornalista da velha guarda, raiz, que trata da notícia como notícia. É incapaz de inventar, de criar a chamada fake news. Mas essa palavra que se usa para definir ele é um exemplo de jornalista. Não é exemplo. Dizia Dadá, minha mãe, os maus servem de exemplo. Os bons servem para ser copiados. Alexandre Garcia é um homem a ser copiado. Um homem a ser copiado. Porque os maus, esses sim servem de exemplo. E estamos cercados de maus. Estamos cercados, senador Girão, de exemplos. Pouca gente para ser copiada. A Bíblia fala, nobre presidente, de homens dos quais o mundo não era digno. E nesse tempo, em se tratando de jornalismo, há que se incluir mais alguns. E eu diria, Augusto Nunes, mais alguns, mas Alexandre Garcia é daqueles homens dos quais o mundo não é digno. Em dias de Brasil, em dias de jornalismo no Brasil, poucos são aqueles que podemos incluir dentro dessa frase, homens dos quais o mundo não era digno. A minha solidariedade, o meu abraço a esse professor, a esse homem que trata, em questão de minutos e segundos, um assunto quilométrico, profundo, e ele é capaz de resumir em 3 frases, com tanto entendimento, com tanta facilidade e verdade, que eu acho que o grande drama daqueles que não podem ser incluídos aqui, nos homens dos quais o mundo não era digno, o drama deles é a inveja de Alexandre Garcia. Alexandre Garcia, o Brasil te ama, o Brasil te respeita, o Brasil te cultua. E eu quero dizer a você, que se houver algum processo, eu peço o favor, me dê o privilégio de ser arrolado como testemunha no seu processo. Por favor, me coloque. Gostaria de estar junto nessa batalha e me dirijo pelos corredores e as paredes. Minha mãe dizia, meu filho, mato tem oi, parede tem ouvido. Olha, não é assim no interior? Mato tem oi, parede tem ouvido. Diz que esse rapaz é candidato ao Supremo. É ele que abre um procedimento contra Alexandre Garcia. Quem é o senhor na fila do pão? Ele foi representar o Lula na Marcha para Jesus. Está aqui no meu celular, mas não vou gastar o meu tempo. O Lula dizendo que nós ainda temos que enfrentar essa pauta da família. Enfrentar contra a família. Essa pauta de família tradicional, que não querem o aborto. E bate no peito em seguida e diz,
Nós temos orgulho de ser comunista. Comunista? Nós temos orgulho de ser cristãos. Você anda com quem você quiser, é um problema seu. Você anda com Fidel, Cultua, Che Guevara, problema teu. A minha referência é outro. Eu ando com Jesus. Eu ando com a Bíblia. Eu ando com valores, com princípios tradicionais, valores da família. Aqueles que preservam o patrimônio, que têm direito a seu patrimônio, que têm direito que seus filhos desfrutem do seu suor. Bateu no peito. Um homem preparado. Um general, falando sobre Lula, disse que o admira. General. Pela inteligência emocional desse homem. Mas que tem uma capacidade desgraçada de navegar na cabeça de otário, isso ele tem. General. General. Querido Messias. General que dá continência para bandido, para terrorista, de verdade. Na China, em Cuba, se matam homossexuais. Hoje eu vi uma palavra, um vídeo, um podcast de alguém, não esqueci o nome do rapaz, com o Jean Willis. Jean Willis é contra tudo que nós pensamos. Eu sou contra de tudo que ele pensa e fala. Mas hoje ele falou uma coisa certa. Não sei se você viu, Jorge. Ele disse que o ministro de comunicação, que os veículos de comunicação no Brasil estão sendo abastecidos com dinheiro, passaram uma semana tentando desgastar a imagem dele, disse o João Willis, e disse, eu vou falar o que eu queria falar. O Paulo Pimenta é mau caráter. Eu vi agora à tarde. Jean Willis, quando foi para os Estados Unidos, ele recebeu um e-mail de uma ameaça de morte. E o cara dizia que ia botar antrax nas correspondências e tal, que ia matar, que a família, que ia fazer isso e tal, se ele não parasse com essas pautas dele. E ele então foi embora para ser protegido. Só que nesse e-mail que ele recebeu, o cara se refere a duas pessoas. Se refere a ele e a mim. E diz que também vai fazer a mesma coisa comigo se eu não parar com essa história de pedofilia, de perseguir pedófilo. Mas eu fiquei aqui no Brasil, assim, sem medo de ser feliz. Fiquei aqui com minha família, tá, mas ele foi. Mas está de volta. E até onde a gente sabia era para vir para o governo. E hoje eu ouvi ele falando isso do Paulo Pimenta. E agora esse cotado para o STF. Chega! Pelo amor de Deus, já deu! Esse vem desde o governo Dilma. E foi representar na Marcha para Jesus o Lula. Foi falando lá umas palavras bonitas, usando trecho da Bíblia, sabe? Na minha terra chama isso de migué. Dando migué, aqui, outro migué ali e tal. Eu estou aqui em nome do presidente, quando ele falou primeiro L, tinha 3 milhões de pessoas na Marcha para Jesus. Crente não é de vaiar, cristão. Porque a Marcha para Jesus não tinha só evangélico lá, católico, espírita, todo mundo. Cara, se mais uma vaia sonora de 3 milhões de pessoas, quer dizer que o cara não pode ir para o Supremo. Ele tem que ir para o recorde. Livro dos recordes. Guinness Book. Mas está cotado. E assim, mato nem oi, parede tem ouvido, né? As paredes aqui falam. As paredes aqui conversam. Né? Ele é aquele que Dilma ligou para o Lula e o Moro, juiz, e tem muito senador aqui nessa casa que se elegeu nas costas do Moro, elogiando o Moro, a Lava Jato, e hoje cospe no Moro. Tem muito parlamentar lá do outro lado, que se elegeu falando do Moro, da Lava Jato, que queria se eleger para combater corrupto, e hoje fala mal do Moro. Eu me lembro que o senador Renan Calheiros fez uma audiência pública e convidou o juiz Sérgio Moro, porque eles queriam aprovar o abuso de autoridade. E o Moro aceitou. E veio, e o ministro Gilmar Mendes. O Moro sentou naquela ponta lá,
Existiu uma aqui, para debater. E eu me encontrei com o Moro ali, ó, no cafezinho. Eu disse, o que tem de bom? Porque esse projeto ele é inoportuno nesse horário. Você sabe por que eles estão querendo colocar agora? O projeto é bom, a autoridade de poder é bom. Abuso de autoridade, porque toda autoridade abusa. Desde guarda municipal até o Supremo abusa. Mas nesse momento é para te pegar. Ele disse, eu não tenho nada contra. A única coisa que não pode ser mexida é na hermenêutica, ele disse. Me explicou. O senador Lindbergh subiu naquela tribuna ali, Messias. Tu já viu ele discussando? Virou o cão, cavalo do cão. Cuspiu marimbondo. O bicho estava doido. Eu me relaciono bem com ele. Tenho o maior carinho por ele, mas aquele dia ele estava ensandecido assim com o Moro, né? Porque o Moro não estava dando colher, né, mano? O Moro, naquela questão, não teve nenhum momento complexo de flanelinha. Ele não passou o pano para ninguém. Ele foi para dentro. E eu, dessa tribuna aqui, tenho uma testemunha aqui, que não vai confirmar por medo, que é Zezinho. E eu vou poupar Zezinho. Não, Zezinho não. E eu fiz um discurso defendendo o Moro e rebatendo o senador Lindbergh e dizendo da necessidade, exatamente, de dar continuidade. Bem, uma outra razão que me traz aqui é que, nesse momento, o nosso eterno presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, seu xará, Messias, está sendo operado. E soube, senador Jorge, que é uma manifestação de esquerdistas, eu não tenho o nome dos partidos, e eles estão também nas redes sociais. A manifestação aqui, um grupo está na porta do hospital, pedindo a prisão de Bolsonaro. Bolsonaro está tendo uma perseguição assim, que começou velada, em 2014, se intensificou um pouco em 2015, em 2016 ela já tinha corpo, em 2017 ela começou a ser ensandecida, em 2008 a perseguição já era tremenda, ele assume o governo, começa a ser atacado a cada 5 minutos, e hoje já saiu do governo, é atacado a cada segundo com uma narrativa. Nunca vi, não conheço ninguém que se manteve de pé diante de tanta pedrada, de tanto ataque, de tanta mentira, como esse homem. Há de ter um propósito dos mais significativos de Deus, e eu creio, para essa nação, porque é algo que nunca se viu. O mundo não viu, o mundo não verá. E agora, a culpa de tudo que está acontecendo no Brasil, as tragédias, é a mudança do clima. Isso está na moda agora. Isso está na moda. Isso é muito bom fazer uma ONG que trata de questões climáticas, porque você arruma dinheiro internacional, vem dinheiro de tudo que é canto e tal. E tudo que aconteceu na Amazônia, tudo que aconteceu no Brasil, o desmatamento que aconteceu em Rondônia, em Roraima, na época dos madeireiros, de tudo assim, lá atrás, a mãe de Bolsonaro não era nem nascida, está tudo na conta dele. Os ecochatos, que tem ONGs, fato é que esse homem, eu estava dentro da UTI, presidente Messias, quando ele foi esfaqueado, dia 6 de setembro, em Juiz de Fora. Eu estava ali, senador Girão, vendo um corpo de um homem desacordado, nos braços da morte. E eu fiz uma oração. E me lembro que eu disse na minha oração, Senhor, que a morte não possa tragá-lo. Essa nação não pode ficar órfã. O Senhor levantou ele, e ele vai ficar de pé.
ele ficou de pé. E Deus nos permitiu ver o paraíso durante 4 anos, a despeito de guerras no mundo, a despeito da Covid. Eu vou citar aqui alguém que eu já citei, na frente dele mesmo, e a assessoria deve estar ouvindo. Os prefeitos estão em greve, terrível isso. O seu estado hoje sustenta 150 mil venezuelanos, um estado desse tamanho, que não tem nem para os seus, tem que dividir o prato, está dividindo o prato, para quem não tem mais nem cachorro para comer. Esse país, com tanto sofrimento, tanta diversidade, a perseguição em cima desse homem das mais violentas. Vossa Excelência estava na CPI do Covid, Vossa Excelência foi uma voz lá em cima, na defesa do Brasil, na defesa das ações do presidente Bolsonaro, que por mais que Vossa Excelência não queira, Vossa Excelência diz, eu sou independente, eu não sou... Vossa Excelência, para mim, é o mais bolsonarista de todos os bolsonaristas, mais do que eu, mais do que Jorge Seife, porque Vossa Excelência nunca se calou. E eu vejo bolsonarista aí que nadou na onda, na nossa água, está sentado numa cadeira, seja qual for, nas 2 casas, e nunca abriu a boca. O senador Omar Aziz, ele não esconde para ninguém a raiva, o ódio e o desamor que ele tem por Bolsonaro. Ele fala aí, falou para mim. Eu não gosto de Bolsonaro, eu desse cara. Mas uma coisa eu assumo e admito. Os municípios nunca tiveram tanto dinheiro e os estados enquanto Bolsonaro foi presidente. Eu não quero dizer aos prefeitos, humilhá-los agora, no momento difícil dos municípios, em que as prefeituras estão fechando, os funcionários públicos então estão entrando na justiça, porque não estão recebendo o salário, fazendo um boletim de ocorrência contra um prefeito, o próprio prefeito sabendo, e também os funcionários sabem que não estão fazendo isso por maldade do prefeito, mas por maldade do governo federal. Se fizer uma soma das viagens, do que foi gasto com Lula e Janja pelo mundo, você fala, é muito dinheiro, mas não dá para resolver o problema. O problema não é resolver o problema com esse dinheiro. O que vale é o gesto. É o presidente dizer, não vou mais viajar, porque o meu povo está sofrendo. O país está quebrado, como se o país está quebrado, com tanta anarquia que Janja faz. Eu frequentei o palácio na época do presidente Bolsonaro, os sofás todos novos, tudo bem cuidado. Não tem uso nenhum, salas muito grandes. Sofá de 60 mil, ofende uma prefeitura de 10 mil pessoas, uma prefeitura, Messias, de 5 mil pessoas, e que precisa do FPM. Não tem FPM, mas tem 600 milhões para poder emprestar para a Argentina para receber, só quando o morcego do Assange e Saci cruzar as pernas. Tem dinheiro para os ditadores, e vai ter dinheiro mais agora para a JBS. Vai ter dinheiro para o Odebrecht de novo, porque mandaram arquivar os crimes do Odebrecht. Ei, Aras! Aras! O Aras se levantou. Ei! Está errado! O Ministério Público, que é o dono da ação. Bora agir! Pacheco! É o Senado! Chega de ouvir o povo dizer, onde estão vocês, cambada de peso morto? Salário alto, gasolina, assessores, desobedientes. Por que desobedientes? Porque a Constituição diz que essa casa, num sistema de peso e contrapeso, quem faz o contrapeso é essa casa. Tem 1 minuto e 25. O Lula dá uma entrevista e diz que se Putin vier ao Brasil não será preso. E o jornalista pergunta a ele, como assim? E o tribunal de Haia? Ele disse, eu nem sei se existe esse tribunal. Mamãe me acorde. Então ele não sabe nada sobre Rui Barbosa.
Os Estados Unidos não é signatário. Aliás, eu vou estudar mais sobre esse tribunal. Estudar o quê, gente? Esse tribunal, livro não se põe dentro de garrafa. Como é que ele vai estudar? Eu nunca vi livro engarrafado e nem virado na garganta. Vai estudar o quê? Aí depois que o mundo descobre isso, em que ele quer violar a lei internacional, o tribunal de Haia, ele tenta se desculpar. E desculpa de amarelo é comer barro, né, irmão? E não cola. Não cola. Veja onde nós chegamos. Eu queria ter tempo, mas surgiu tão de repente. O nosso presidente vai ficar de pé. Né, Jorge? Serão 2 cirurgias, viu, querido Messias? Quero pedir ao Brasil para orar por ele. Senador Girão. Desculpa aí, porque eu fui muito além quando disse que Vossa Senhoria, Vossa Excelência, meu querido amigo do peito, meu irmão. A Bíblia diz que existem pessoas, amigos que são mais chegados que irmão. Você é mais chegado que irmão. Quero saudar as pessoas que estão aí na galeria. Sejam bem-vindos aqui a essa casa. Sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe vocês. Legal. Mas Vossa Excelência foi um guerreiro. Vossa Excelência não gosta de ser identificado assim, né? Mas Vossa Excelência é do nosso time, né, Jorge? E não tem como. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu tenho ouvido muito que muitas mães têm que se explicar, dar explicação por que os filhos menores não estão tomando vacina. Eu não vou citar o nome da artista, não, porque eu já respondi tanto processo dela e ganhei todos, que eu não quero ficar quebrando na minha cabeça, fazendo ela perder processo, né? Mas eu vou dizer por que não tem que... Por que essas mães... A minha palavra é essas mães... Criança e adolescente... Vacina Covid não é recomendada para criança até 18 anos. Esse aqui é um tópico. E essa aqui é da Janssen. Eu quero ir aqui nos outros tópicos aqui, que tem de 0 a 5. Os males que esse medicamento pode causar. Vossa Excelência, tem um pouco de paciência comigo aqui. Coágulos sanguíneos, muitas vezes em locais incomuns, por exemplo, cérebro, fígado, intestino, braço, combinação com baixo nível de plaquetas sanguíneas. Uma criança vacinada, essa aqui é a Janssen que dizia que era a boa zona, toma só uma dose, já fica bom. Uma dose da Janssen, sabe por quê? Porque ela exagerava no insumo. Ela é a pior de todas, é tudo ruim. Mas eu queria que alguém me aparteasse, que algum senador dissesse, não, você está mentindo, tinha que vacinar porque a vacina é boa, né? Para criar uma geração, 2, 3 gerações de adultos com comorbidade, porque tudo isso foi financiado por George Soros, pela família Rockefeller, pelo Bill Gates, e assim sucessivamente, para ter gerações e gerações de doentes com comorbidade. Aplicação de vacina em criança, 5 anos de idade. Indivíduos de 2 a 5 anos de idade. Reações comuns. Dormência, febre, dor no local da injeção, cansaço, vermelhidão no local da injeção. Indivíduo de 6 anos, de 2 anos de idade, aumento das glândulas linfáticas ou ínguas, erupção cutânea, lesão na pele, urticária, alergia de pele com forte coceira, diminuição de apetite, mucosa, dor nos membros, braço, astênia, fraqueza, cansaço físico intenso,
reações adversas em estudos clínicos, indivíduos de 6 meses a 2 anos de idade, diminuição de apetite, irritabilidade, febre, sensibilidade no local da injeção, vermelhidão na injeção, erupção cutânea, lesão de pele, diarreia, vômito, inchaço no local. É por isso que mãe nenhuma e pai tem que permitir que se vacine criança de 5 anos, de 0 a 5 anos. Isso aqui são as bulas das vacinas, do Covid. Porque os cientistas do mundo sucumbiram ao dinheiro dos políticos e os políticos viraram cientistas. Me desminta! Por favor, me desminta! Me processem! Está aqui essa zorra! Não retira das notas taquigráficas não, porque é essa zorra mesmo. Entenderam aí? Por que não tem que vacinar criança? Entenderam aí? E por quem vacinou criança, meu querido Messias, por ter o nome de Messias, o nome é milagroso. Toda hora que eu olho para o relógio, está em 1h45 e não sai. Inicialmente eu pensei em lhe dar 10 minutos. E aí eu fui lhe dando de 1 em 1, já estou em 12. Então quer dizer... Mas Vossa Excelência é combativo e é sempre um prazer ouvi-lo. Fique à vontade. O sujeito que tem o nome de Messias não tem coragem nunca de cortar a palavra de alguém. Porque o nome dele pesa demais, demais. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem não faz, comete pecado. Isso já é no normal. E se o cara tem o nome de Messias, fica pior ainda. Então o Messias está sempre pronto para fazer o bem. Eu quero abraçar esse grupo todo que acabou de chegar aqui. Sejam bem-vindos ao Senado da República. Vocês estão vendo como está cheio de senadores aqui, né? Todo mundo trabalhando. E é vocês que pagam a conta. Está entendendo? Não. Está entendendo, né? Está entendendo. Está entendendo. Está entendendo. Está entendendo. Eu quero, senhor presidente, dizer que eu estou autorizado, vou viajar, vou a Goiás, vou a Rondônia, vou ao meu estado visitar os presos do dia 8 da CPMI. Estou autorizado a visitá-los. Quem quiser me acompanhar, os presos do meu estado que não foram visitados, os presos, a cantora aqui em Goiás, o pastor que estão presos aqui, eu vou vê-los. Semana passada, eu tive o prazer de receber a Clio, que passou 8 meses na solitária, que foi solta. E dona disse, né, senador Jorge, que eu tive o prazer de recebê-la aqui, senador Girão, não pôde estar lá comigo, mas esteve, e eu disse a ela, eu estou falando aqui em nome de todos aqueles senadores e deputados que fazem parte da CPMI do Covid, que já está com o relatório pronto, viu, gente? Vocês podem levar para casa, o relatório está pronto. CPMI do 8 de janeiro, o relatório está pronto, já foi declarado no começo pela relatora, e o depoimento do G. Dias, assim, as paredes conversando aí, que G. Dias tem um filho muito importante, né? Que sabe conversar bem. Eu só dando esse toque para o povo não saber que a gente é besta, entendeu? E o apóstolo Paulo, intérprete da mente de Cristo, sabe o que ele disse? Eu me fiz de tolo para ganhar os tolos, e me fiz de sábio para ganhar os sábios. Batom na cueca, as imagens de G. Dias. E o penteado, no seu depoimento, o penteado desmantelou o penteado de G. Dias, no seu depoimento. E nós queremos ouvir o penteado, que diz exatamente que o G. Dias não transmitiu nenhum alerta. Vossa Excelência estava dizendo que a tropa das Forças Armadas, dizendo a mim, aí no meu ouvido, estava falando com voz de Messias, que as Forças Armadas, que a tropa se sente constrangida ao ouvir um discurso nosso, muitas vezes humilhada, porque um sargento, um cabo, um subtenente, um terceiro sargento,
ele não pode, contra as ordens na caserna de um comandante, do comandante da força, do general, comandante das Forças Armadas, comandante do Exército, comandante da Marinha, da Aeronáutica. Vocês sim são uma vergonha. O senhor está certo. Quem olha direito as imagens do 7 de setembro, os hotéis em Brasília, vazios em 40%. Não havia ninguém. Um 7 de setembro vergonhoso, xoxo. Um 7 de setembro sem povo, sem bandeira. Um 7 de setembro sem hino. Um 7 de setembro sem emoção. 7 de setembro sem paixão. 7 de setembro sem amor à terra. 7 de setembro sem amor ao torrão onde nascemos. Sem sentimento pátrio. Um 7 de setembro doente, enfraquecido, tuberculoso. Daqueles que acreditam num sistema ditatorial, imperial, onde um mandante faz com que toda uma nação se curve a ele. E o Brasil caminha para esse lugar para viver de cesta básica. 2 pilares eles ergueram, e é assim que é o começo. Um é a economia. Destrói a economia. A economia está destruída, mas temos aí a chamada reforma tributária. E nós não vamos deixar nos atropelar em nome dos desmandos e da tara que eles têm por ter dinheiro e poder na destruição de um país. O outro pilar é ataque a valores de família. É ataque à vida, o nascituro, o útero. É ataque aos valores da escola. Escola com partido, doutrinação de criança, erotização de criança, ideologia de gênero. Todo projeto que vem de lá faz uma série de citações no final, gênero. Hoje à noite, a vereadora Jessicão está fazendo lá em Londrina, e eu mandei um vídeo. Hoje eles vão votar um projeto que homem travestido de mulher, que se sente, que fez uma opção por ser mulher no esporte, vai ficar proibido, uma lei da Câmara de Londrina vai votar hoje, de participar de qualquer competição feminina. É claro, um homem tem testosterona, a constituição física dele é outra, a constituição óssea é outra, é diferente da mulher. O cara é o último, enquanto o atleta disputando com o homem. Aí ele se torna mulher. Ele vira o primeiro e humilha as mulheres. Do que vale o esforço, do que vale assim, a renúncia de ir à praia, o que vale as noites mal endormidas, as dores nos tendões, os treinamentos, acordar cedo para nadar, para treinar, 6 horas de treino, 10 horas de treino, o que vale não estar com a família, não estar no aniversário, uma atleta para poder botar uma medalha no pescoço, e quando chega no dia, ela é frustrada porque o macho assumiu o lugar dela. Parabéns, Jessica. Ela é sapatão assumido. É lésbica. E diz que fez essa opção porque foi abusada por uma outra lésbica quando tinha 12 anos de idade. Eu acabei de gravar um vídeo convidando o povo para ir lá. Pessoal de Londrina, vá para a Câmara apoiar a Jessicão. É nisso que eu acredito e ninguém vai me calar. Ana Moser, enquanto atleta, eu sempre respeitei porque jogava pra caramba. Foi uma atleta do Brasil que a gente, como atleta, nós temos que respeitar. Mas vi sendo demitida para poder ceder lugar. E aí eles que falam tanto dessa coisa, que não tem mulher no governo Bolsonaro, é claro que no governo Bolsonaro tinha mais mulher do que no governo Lula. Que só tinha gente branca no governo de Bolsonaro. Não, aqui tem mais. Essas bobagens, tudo isso é bobagem. O Brasil ficou chato. O Brasil ficou ruim de viver, chato. Não tem nada a ver disso. Eles demitiram a Ana Moser. Eles querem fazer composição porque tem dinheiro. Porque na época de Bolsonaro era orçamento secreto, né? Agora é orçamento de relator. Mudou tudo. A própria imprensa que crucificava Bolsonaro, hoje, não, de relator. E eles têm muito dinheiro na emenda de relator para poder ter uma maioria que hoje não tem na Câmara. E uma maioria que não eles têm aqui nessa casa. Uma maioria. Mas tem guerreiros aqui
Mas eu não vi nenhuma manifestação, só solidariedade a Ana Moser. Solidariedade sem qualquer discurso contundente, sem qualquer posicionamento. Ninguém foi para a porta do Ministério do Esporte, mexeu com uma, mexeu com todas, com cartazes, como eles fazem, estão fazendo lá agora na porta do hospital. Bolsonaro está sendo operado, pedindo a prisão de Bolsonaro. Mas eu quero me solidarizar com a Ana Moser, agradecer enquanto atleta. O nosso vôlei só chegou no mundo, no topo do futebol, porque foi a geração de Ana Moser, a geração de Leila, que é nossa colega aqui, que fez com que o vôlei crescesse. Independente de ideologia, Jorge, do que eu penso e do que ela pensa. Ana Moser, é possível que algum esquerdista fale que não quer a minha solidariedade, é possível que ela mesmo diga isso, né? Não quero solidariedade de um bolsonarista, nada novo, mas eu quero ser solidário. Assisti demais na televisão, e quanta alegria ela deu ao Brasil. Agora, o que me entristece é ver esses ministros que estão assumindo, inclusive, não vou dar as vezes, que participei da campanha nos estados. Meu Deus, minha língua está coçando demais. Os caras se elegeram nas costas de Bolsonaro, bicho. Os caras se elegeram falando Deus, pátria, família e liberdade. Os caras se elegeram metendo a porrada no Lula. Roubou o Brasil, assaltou o Brasil, preso por lavagem de dinheiro, peculato, qualquer desgraça. Um ministério melado. O Brasil não merece a volta de Lula. Cara, os caras agora caem no braço do cara, bicho. Mas o povo dos estados deles sabe. Cala-te, boca. Mas na hora certa eu vou dar o nome. Cala-te, boca. E o dia que eu fui, que eu estive, o que eu falei. Será que eu tenho algum vídeo deles fazendo discurso? Eu tenho. Cala-te, boca. Cala-te, boca. Eles me pediram uma parte, como estamos com o Messias na mesa, eu vou dar uma parte ao senador Girão, mas ele já sinalizou ali 1 minuto. Só gostaria de informar aos nobres colegas que, apesar da nossa condescendência constante, eu tenho uma audiência às 17h30. Se Vossa Excelência colocar o senador Girão sentado aí, ele faz igual Monsanto. Vou passar a presidência para o senador Girão em seguida, depois que ele... Vossa Excelência, senador Girão. Taquigrafia, iremos até meia-noite agora. Então eu vou, senador Messias. Eu te dou a parte. O senador Messias ele vai ter que se ausentar. Eu passo para o senador Jorge Seif enquanto eu vou à presidência. Depois eu assumo, você vai para a tribuna de novo. Maior. Mas não vamos até meia-noite igual Monsanto, não. Ei, o governador do Piauí, Monsanto. Enquanto isso, já prorroguei mais uma vez o tempo de Vossa Excelência. Não, eu já dei... Por mais 6 minutos. Eu concedo essa parte ao senador Jorge Seif. É o vídeo do podcast do Jean Willis hoje. Vejam, eu aconselho os senhores a ouvir. Aconselho a ouvir até nós fomos obrigados a concordar com ele. Sou obrigado a concordar com ele. Que os senhores que já recebeu, repasse, porque é muito importante o que ele fala. Bom, se o cara é companheiro, não se rifa, companheiro. E olha que ele sempre brigou pelo que pensa. O politicamente correto, essas pautas conservadoras, ele é contra todas. Nós também somos contra o que ele pensa. A regra da boa convivência, para conviver, tem que respeitar. Eu acabei de dizer aqui que realmente ele recebeu o e-mail de ameaça de morte, porque eu também recebi, era o mesmo e-mail. Discordo de qualquer coisa. Mas o que eu ouvi no podcast hoje, sou obrigado a concordar. Quando ele fala que guardou expectativas e tal, e que o sujeito desgastou ele, né? E é isso que está no vídeo. É o que Vossa Excelência realmente está colocando nesse momento. Meus respeitos ao Paulo, que teve o seu passaporte cancelado, as suas redes sociais. Eu estendo ao Pavinato. Eu dou entrevista, eu vejo, eu sigo o canal do jornalista Pavinato. O que significa dizer que outros lugares onde ele já esteve, eu já não vejo mais. As coisas vão tomando corpo, e essas pessoas não são entidade filantrópica, não estão fazendo isso por amor. Alguma coisa existe. Eu completo a minha lista. Alan dos Santos. Vossa Excelência tem mais um nome? Guilherme Fiuza. Vossa Excelência, senhor presidente, tem mais algum nome?
Rodrigo Constantino. Adriles. Adriles Jorge. Augusto Nunes. Augusto Nunes. Mas o nome? Eles nos representam. Eles nos representam. E tantos outros que têm o seu direito cesseado. Redes derrubadas. A Bárbara, mãe de família, e Alan é Frutuoso. doméstica mesmo. Alan Frutuoso. Alan Frutuoso. E aí o humorista, porque fez uma piada. Léo Lins. Léo Lins, hoje eu vi um pedaço de um trecho de uma entrevista, também acho que de podcast, quem falava era o menino lá do SBT, o humorista lá, Danilo Gentili. Ele disse que há tão pouco tempo atrás, os humoristas eram ardilhosos, os jornalistas ardilosos, humoristas ardilosos. E ele está admirado, ele disse, eles sumiram, eles se calaram. Eles se calaram. E é verdade. Monarque. O humor. Monarque também. Minha solidariedade ao Monarque. Menino ousado, atrevido, espírito de Davi. Quando Golias disse, tu vens a mim achando que eu sou o quê? Com um pedaço de pau e uma pedra, achando que eu sou um cão? Monarco. Só discordo de Monarco com a questão da maconha. Eu espero até que ele pare com esse negócio. Mas isso não tira a coragem Escute, não dele. tira não, eu vou concluir. Monarco. Davi disse para Golias assim, não, esquece o pau e a pedra. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Nós vamos vencer essa batalha assim, monarco. Em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. E eu tenho dito, senador Girão, que essa injustiça que campeia hoje no Brasil, essa covardia com Dallagnol, essa covardia com Bretas, essa covardia com o Moro e com tantos outros, essa injustiça, ela vai se espalhar no Brasil inteiro, mas ela vai se tornar um adubo. Uma injustiça vai se tornar um adubo que vai cobrir o país, e desse adubo vai florescer uma nação de jovens, adolescentes, assaltados pelo mesmo espírito de Caleb e de Josué. Amém. Aqueles que vão ver essa terra que hoje já estão entregue, estão vendida. O Lula disse lá fora que a Amazônia é compartilhada, tudo é relativo, como relativa é a democracia, também a Amazônia, que pertence a todo mundo, pertence a nós. Mas se nós lutarmos, somos geração Moisés, você ainda é geração Caleb, eu, senador Girão, nós somos geração Moisés, mais ou menos. Te chamou de velho, hein, Girão? Não, mas era velho e fortão, porque quem já viu o Sinai, subiu o Sinai, você já subiu o Sinai? Então, para o cara subir o Sinai, não podia ser um velhinho, porque ele não ia aguentar subir aqueles 900 degraus de pedra feita pela mão de Deus, né? Tu é geração Caleb ainda, mas eu vou botar você dentro da geração Josué. Eu sou geração Moisés. Eu, Jair Bolsonaro, tantos outros líderes espalhados no Brasil, padres, pastores, espíritas, pessoas que não têm nenhum tipo de confissão de fé, mas que respeita a pátria, ama o seu país, ama a sua família, quer ver seus filhos crescerem de forma respeitosa, não seus filhos recebendo hormônio pelo SUS. Aos 14. Aos 14 anos de idade. Essa geração vai lutar até a hora que a terra de Canaã vir para a mão dos seus verdadeiros donos. Amém. Que é a pátria brasileira, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Obrigado, senhor presidente. Um desembargador, que defendeu um juiz que deu uma sentença favorável a um pedófilo, com o argumento de que uma menina de 13 anos fez sexo consentido. Desgraçado! O povo sabe que eu investiguei a pedofilia nesse país. Eu quebrei o sigilo da Google.
e eu vi os pedófilos do mundo. Não existe sexo consentido com criança de 13 anos de idade. Eu estou com as assinaturas, senador Girão, da CPI para infantes e adolescentes até 16 anos de idade. Então, quando mata, não pode prender, porque é uma criança. Não fez 18, já tem 17 anos e 11 meses, mas ainda é uma criança. Mas estuprar uma de 13, de 14, de 15, o argumento de que foi consentido. E agora, a justiça, não sei se está na justiça ou está na Câmara, para que se faça, a partir de uma lei, consentindo união estável a partir de 16 anos de idade. Quer dizer, até aqui, isso não há lei, é crime. É crime. Então foi isso que o Pavinato falou. Com essa indignação do justo, aí pega esse magistrado, mete ele aqui no Conselho Nacional de Justiça, que foi criado, aliás, eu estava aqui, ajudei a criar, bater boca, discutir, propor, na CCJ, foi aprovado aqui, mas era só um tribunal para poder julgar atos de comportamento éticos ou não éticos de magistrados. Não virou, foi um poder. Um poder. O presidente do Supremo é presidente também lá. E lá faz lei também agora. Lá também faz. Tudo de cabeça virada. Vossa Excelência, continue. Não, e olha só, isso é bom. Porque chegou gente do Pará. Ah, tá bom. E quando você perguntou, vocês são de onde? O flamenguista falou, eu sou feliz. Você ouviu? Fingiu de doido, né? Que não tinha ouvido ele dizer que era feliz, porque era flamenguista. Você é vascaíno? Eu sou torcedor do Fortaleza. Não, flamenguista lá. Tamo junto. Eu sei vindo do Flamengo todo, mas não vou cantar hoje não, porque hoje é só discurso, minha gente. Sejam bem-vindos, vocês que viveram no Espírito Santo. Tem muita saudade, né, da Bahia de Vitória. Aquela visão ali de cima da ponte é uma coisa... Vila Velha, eu moro em Vila Velha, né? Eu moro em Vila Velha. Pois é, voltem rápido, viu? Pelo amor de Deus. Senador Girão, eu quero encerrar abraçando o povo do Rio Grande do Sul. A minha solidariedade à catástrofe ocorrida no Rio Grande do Sul. Não tenho juízo para fazer, porque não sou da área, não sou meteorologista, não sou estudioso, não sou da Defesa Civil, tenho ouvido muita coisa, e vi um vídeo de uma menina, e depois ela disse que ela estava naquela emoção difícil, e de ver as pessoas sofrendo, e acabou dizendo que foi impedido, que tinha sido impedido, mas que foi o presidente. Na verdade, quem foi lá foi o Alckmin, estava lá, e as cidades destruídas, assim, tomadas. Se foi um fenômeno da natureza, ou se foi um crime praticado, crime contra o meio ambiente, quem sou eu? E não estou aqui para fazer esse tipo de afirmação. Nesse momento, eu estou aqui para me solidarizar. O governo, o governador, é Ricardo Leite, né? É Ricardo? Eduardo Leite. Existe um Pix oficial. E todo o Brasil está conclamado a essa solidariedade. Assim, uma catástrofe, assim, não me lembro de cidades inteiras serem inundadas. Momento difícil na vida daquele povo. Enquanto a esposa do presidente pede um avião novo e sai dançando na Índia. E eu me lembro que toda a tragédia que aconteceu no governo Bolsonaro, aconteceu uma grande na Bahia, e aconteceu tragédias como a barragem de Brumadinho rompeu dentro do governo Bolsonaro. Imediatamente, o exército de Israel estava aqui, desceu lá, com especialistas em tragédias. E todas as tragédias, quem primeiro chegava era o exército.
presidente Bolsonaro disse imediatamente, com todas as forças, o Exército hoje, é triste ver, o menino que entra para defender a pátria, soldado, raso ainda, ou um S1, S2, um cabo, 7 de setembro, servindo cachorro-quente para militantes do MST, militantes da CUT, para as pessoas que queimam bandeira, que não acreditam nos valores e nos princípios, e você vê um homem armado, constrangido, vestido, não armado, com uniforme das Forças Armadas, ali cumprindo ordem dos seus superiores, como que querendo enfiar a cara no chão, de vergonha, de ver as pessoas de celular ligado. Eu vi o vídeo, eu me indignei, eu senti vergonha, eu senti vontade de chorar, de ver alguém de verde oliva. E o Lula disse, isso é promessa de campanha. Ele disse, se eu me tornar presidente, eu vou botar as Forças Armadas no seu devido lugar. Não é assim? Está gravado. É promessa de campanha. Se eu me tornar presidente, eu vou botar esses pastores no seu devido lugar. Pastores, alguns de vocês estão no Nordeste, onde os prefeitos estão fazendo greve. Estão em grandes capitais, em grandes metrópoles, ou em cidades pequenas, há algum sentimento aí? Ei, tem alguma coisa aí dentro da sua cabeça? Algum sentimento aqui? Tem. E o Rio Grande do Sul precisa do Brasil agora. Haddad, esses 600 milhões para a Argentina, tem que ir para o Rio Grande do Sul. O empréstimo. As empresas perdoadas agora, o Odebrecht não tem pecado nenhum mais, foi lavada e purificada. Tem que ir para o Rio Grande do Sul. Não me lembro, senador. Eu me lembro. Eu estava em Caicó, com o presidente Jair Bolsonaro. E não tenho lembranças de que, no avião presidencial, em nenhuma vez Jair Bolsonaro dormiu naquela cama. Ele entrava lá para colocar o colete, para descer, para ser recebido, aclamado pelas multidões. Mas era por causa dele, a figura de um homem? Não. É pelo que representa. Deus, pátria, família e liberdade. Dormia ali, na cadeira. Naquela parte da frente, tem 4 cadeiras, onde os ministros ali, alguém com ele, e muitas vezes esses generais aí, essas melanciona aí, e Lula é melancia também, não é? Pergunte por quê? Por quê, senador? Tem semente demais, semente demais. Mente demais, meu Deus. E Bolsonaro saía ali e dormia lá na cadeira. E ele esteve em todas essas tragédias. E logo, logo o dinheiro era liberado. Logo, logo, não deixou ninguém sem nada. Lá em Caicó. Tinha umas 10 mil pessoas. 13 horas, um sol causticante do Nordeste. A sensação térmica de 45 a 50. Quando aquele povo viu a água jorrar, transposição do São Francisco, dá vontade de chorar, senador geral. Eu estava lá, senhores, e um povo chorando. Um povo chorando. Gente, eles fecharam as comportas. Eles jogaram areia, colocaram barreira para danificar a obra. Deve já estar muitos lugares danificados. E voltaram os carros-pipas. Que amor ao pobre é esse? Realmente o general, que depois na CPI do DF disse que admira o Lula, que ele é um gênio, que ele tem uma inteligência emocional fora de série. Realmente. Mas eu quero dizer a você, general, o ódio, a vingança, a inveja que Lula carrega é maior do que essa inteligência que o senhor diz.
Porque falta de inteligência teve o Brasil, quando permitiu que o senhor se tornasse general. Porque o Brasil, que paga o seu salário, não merecia ouvir uma infâmia tão indigna como essa afirmação sobre Lula. Vingativo. Ele fazia uma promessa, senador Girão, ao PSDB. Ele marcou um X à testa de Tasso Gereissati, que Vossa Excelência conhece, que foi o grande governador do Ceará. Tenho o maior respeito por ele. Um empresário vitorioso, que gera emprego, mas era contra. Marcou a testa de Arthur Vigílio, foi prefeito, tirou o mandato de Arthur como ele prometeu. Arthur é um dos maiores oradores que já ocupou essa tribuna do Senado. Acho que depois de Rui, muito pouca gente com a capacidade de oratória de Arthur Vigílio marcou a testa de Mão Santa, que daqui dessa tribuna já falava desse PT que nós estamos vendo aí agora. Ele é precursor, depois do Enéas é Mão Santa, pode ser chamado de João Batista, desse movimento. E tirou o mandato dos três, é vingativo. E ele disse que se voltasse a ser presidente, não ia sossegar enquanto usou um palavrão para se referir ao Moro e a todos os membros da Lava Jato e o ódio dele do Brasil. E ele já percebeu, ele achou que ia sair da cadeia, ia fazer a primeira viagem dele, excursão pelo Nordeste, não tinha ninguém. Ele começou a tomar ódio, porque ele achou que ia sair da cadeia como um herói. Falaram até em Mandela, pelo amor de Deus! Mandela não foi preso por roubo, não. A prisão de Mandela foi ideológica. Era por causa do apartheid. Ele lutava pelo direito do seu povo. Passou 25 anos preso. Saiu e construiu uma unidade pela via da paz. Que Mandela, coisa que nada. É mortandela. Não, agora é cachorro-quente. Saiu com a faca nos dentes. Ódio por todo canto. Destilando ódio. E já como presidente dá uma entrevista, se refere ao Moro e mais outro palavrão. E depois Bolsonaro era o que tinha boca suja. Por isso, o ex-ministro Celso de Mello, não, Celso de Mello, sim, mandou que Bolsonaro entregasse a gravação de uma sessão de uma reunião fechada com seus ministros. E a Globo ficou assustada, as emissoras com tanto palavrão que ele falou. Tanto palavrão que ele falou. Isso minha mente me reporta ao dia do primeiro voto do ministro André Mendonça, que foi votar sobre a prisão de Daniel Silveira. O ministro Alexandre deu 9 anos. E o ministro, no seu primeiro voto, deu 2 anos de cadeia para Daniel Silveira, mais multa de 100 mil. Eu fiquei tão revoltado, eu estava vendo o voto dele, na hora que ele fala assim, essa parte aqui eu vou pular, porque tem palavrão demais. O ministro esqueceu que o cara que indicou ele para ser ministro fala palavrão muito e todo dia. E quando não era ministro, era advogado da AGU, e advogado da AGU parece que é uma fábrica de fazer ministro supremo. Ele nunca disse a Bolsonaro, pelo amor de Deus, lava essa boca, para de falar palavrão. Não. Mas Daniel Silveira, ele achou que falou palavrão demais. Senhor presidente, eu quero aqui encerrar falando dessa covardia. Todos os dias o Lula, ele dorme pensando em Bolsonaro e acorda pensando em Bolsonaro. Acho que ele pensa mais em Bolsonaro do que em Janja. Ele tem que citar Bolsonaro, né? E ele pensa que com isso, falando mal de Bolsonaro, que ele vai fazer com que nós odiemos Bolsonaro. Muito pelo contrário. A gente deixa de gostar de você mais um pouquinho. Não sei quem é que gosta. Tá? E Michel Temer. O que Michel tem a ver? E eu pergunto, o PMDB está no governo dele. Michel foi o grande presidente do PMDB. Um cara polido, preparado e útil ao PT. Útil! Porque a capilaridade do PMDB no Brasil, com prefeitos e vereadores e deputados, era tão enorme que eles precisavam do PMDB para ser vice de Dilma.
Quando Michel foi presidente da Câmara, eu fui presidente da CPI do narcotráfico, com 4 meses de deputado federal. O presidente era Michel Temer, e eu sou grato a Deus pela vida dele, porque ele me deu todo o apoio. E essa CPI que enfrentou o crime organizado no Brasil. Aliás, quando você fala da Brasil Paralelo, eles fizeram um documentário sobre a violência no Brasil, mas alguém podia tê-los alertado de que eles precisavam ler o relatório da CPI do narcotráfico. E Michel me deu apoio à CPI. Foram os anos em que a Câmara, enquanto instituição, era mais respeitada em toda a pesquisa que se fazia. O Michel era vice. E todo lugar ele fala em golpe. Que continue falando, porque ele só sabe de narrativa, só faz de narrativa. É golpe, é terraplanista. Aliás, eu não sei como é que está sendo, porque Dr. Zanin acabou com o genocídio no Brasil. Ele mandou arquivar, com base num documento já do governo Lula, feito pela sua ministra da Saúde. Então, Bolsonaro não é mais genocida, porque também só tinha ele de genocida no mundo. A Covid assolou o mundo, mas genocida só tinha no Brasil. Uma narrativa, e ele é bom nisso, ele diz para Maduro, olha, você precisa melhorar a sua narrativa, criar outra narrativa. Maduro, você precisa mentir melhor. E ele dizia, nós só sairemos do poder agora, se não tivermos capacidade de criar narrativa. É narrativa, narrativa, narrativa. Então a narrativa de Bolsonaro, só porque dentro do plano que o mundo bolou, o mundo comunista e a Organização Mundial do Comunismo, a Organização Mundial chamada da Saúde, mantida com esses fundos de George Soros, de Bill Gates, da família dos Rockefeller e tal, tudo comunista. Não estava no plano. Bolsonaro apareceu como Chapolin Colorado, com a caixa de cloroquina na mão, não contavam com a minha astúcia. Aí virou terraplanista. Ah, eles são terraplanistas. É. Eles sabem tudo. E a cloroquina, tadinha, e a ivermectina viraram o veneno do mundo, o demônio. Os caras que defendiam isso são tudo a favor do aborto, a favor de cocaína, a favor de maconha, a favor de tudo que é tipo de desgraça, mas a ivermectina não. Cloroquina não. Por quê, hein? Porque dá desinteria. Ai, qual é o efeito colateral? Desinteria. Qual é o efeito colateral de maconha? Qual é o efeito colateral de cocaína? Qual é o efeito colateral de álcool? De aborto? Para uma mulher que aborta. Qual é o efeito colateral disso? Michel, todo dia é chamado de golpista. E ele disse, alguém tem que pedir desculpa para Dilma, num discurso do Lula, agora anterior. Alguém tem que pedir, porque um dos juízes, desembargadores de um TRF-I, disse que Dilma não cometeu crime. Portanto, tem que invalidar o impeachment. Agora é interessante, vamos invalidar o impeachment. É como voltar a fita, né? A gente traz Eduardo Cunha, ele assume a Câmara de novo, traz todos os deputados que perderam a eleição, traz os outros da reeleição como um filme de trás para frente, não é assim? Um filme de trás para frente, um filme de trás para frente, e aí Cunha pede o impeachment, vem Janaína Pascoal, e aí vem o MBL, a Campa aqui, vem vindo, voltando de trás para frente, e vai até chegar no Senado, vai vindo, e vai voltando, vai vindo e vai voltando, vai vindo e vai voltando, vai vindo e vai voltando. Até chegar aqui. E no seu lugar, sentado Lewandowski. Cuspiu, rasgou, fez xixi na Constituição. E deu direitos políticos a Dilma. Bolsonaro agora não tem direito político. Por quê? Porque marcou reunião com embaixadores. Não tem direitos políticos por quê? Não, porque tem suspeita de que ele se vacinou. Porque ele duvidou das urnas. Não pode mais disputar nada. Mas Dilma pode ser candidata, e foi candidata a senadora no Rio Grande do Sul. Aqui nesse plenário, ali, o senador Randolph fez uma questão de ordem de algumas páginas. Assim que ele encerra, ele acata imediatamente, sem nem pedir para estudar. E eu estava ali. Ele mandou cortar meu microfone.
E Dilma, então, foi impeachmentada, mas com direitos políticos. Nunca vi isso, está na Constituição. Mas o Temer todo dia é atacado. Então, vamos voltar, não houve impeachment, tudo bem. Tudo é nulo, tudo é nulo. Vamos anular a reforma da Previdência. Bom, que a Covid já comeu, não tem nem carcaça mais. Não se pode anular a reforma trabalhista? O Supremo Tribunal está se encarregando, ou aqui nessa reforma tributária, reforma do Paraguai? Não, do Paraguai não, o Paraguai é conservador, vamos até parar com esse negócio de Paraguai. Que o presidente Tabajara, reforma tributária Tabajara que está aí, eles querem voltar o imposto sindical, mais ainda, era só um dia de serviço. O aumento é significativo. E é esse dinheiro que alimentava as centrais sindicais, que alimentava os monstros das grandes passeatas. Quem financiava as grandes passeatas? Quem financiava as grandes caminhadas do MST? Quem financiou o quebra-quebra, a destruição da esplanada dos ministérios em 2014? O dinheiro do sindicato. Eles querem saber de financiamento? Vão prender empresário porque financiou, alugou, pagou um ônibusinho para alguém vir aqui? Vão prender os financiadores. E os financiadores de toda a bagunça dos como é que se diz? Dos antifas. Quem financiou, quem botou fogo na estátua de Borba Gato? A invasão da Bolsa de Valores? Quem financiou o quebra-quebra da Embrapa? Vamos atrás de financiador. Mas não. O discurso dele é atacar Bolsonaro e o Temer. E alguém vai ter que pedir perdão a Dilma, porque não houve impeachment, não houve golpe. A Dilma foi injustamente tirada do poder. Mamãe, me acorde, é tanta idiotice assim. E eu fico pensando, Michel, bom, se Michel realmente cometeu um crime de dar um golpe, e o partido de Michel está no governo hoje, alguém tem que se pronunciar, ou não? Não é para defender Michel, é para defender o PMDB. Mas eu defendo o Michel, porque eu estive no impeachment, eu acompanhei o impeachment, eu votei num processo legal. E o TCU, o Tribunal de Contas, hoje, presidida pelo nobre amigo Bruno Dantas, foi quem denunciou. O que mais me impressiona é que o ministro do Lula, o ministro da Defesa, Zé Múcio, era do TCU, e ele assinou as pedaladas da Dilma. O irmão dele era suplente de Gilson Machado. A família dele estava em frente aos quartéis lá em Pernambuco. E ele fez um apelo para o povo vir para a rua, gravou um vídeo. Você ouviu o vídeo? Eu gosto de Zé Múcio, fui deputado com ele. Fiquei com pena dos comentários. Meu Deus do céu. O Múcio, ele não é gente ruim, não. Gosto muito dele. Não é porque está no governo Lula que eu vou, não de jeito nenhum. Sempre tive uma amizade com ele quando deputado federal, amizade com ele quando ele foi para o TCU, amizade com ele, e continuo respeitando ele. E imagino esse momento triste. Esse momento triste. Então, está tudo nulo. Vamos anular a reforma trabalhista e vamos anular a reforma previdenciária e vamos anular também os atos do Temer. Agora eu pergunto, ministro Alexandre de Moraes, o senhor foi nomeado pelo Temer ministro da Justiça. O senhor, quando escuta o Lula falar isso, dizer que foi um golpe, o senhor concorda com isso? Porque o Lula disse que foi um golpe. Bom, se foi um golpe, a nomeação de Vossa Excelência ministro é nula no Ministério da Justiça. E quando o Temer deu o indulto, no Dia das Mães, para mulheres que estavam presas e que tinham filhos abaixo de 12 anos, e que crime não tinha potencial letal, o Temer deu quando foi presidente. E quem efetivou isso foi o senhor, ministro Alexandre, que era o ministro da Justiça, naquela ocasião, do Temer. Lhe indicou por confiança. Depois o senhor é indicado ministro do Supremo.
O senhor hoje é ministro supremo e continua escutando o Lula dizendo que tudo é golpe. Que tudo é golpe, tem que ser nulo, o impeachment tem que ser nulo, que o impeachment tem que ser desfeito, tem que pedir desculpa para Dilma. Ministro, como é que você se sente? Porque se tudo é nulo, a sua sabatina é nula, a sua posse é nula, e as decisões que Vossa Excelência tomou são nulas. Quem fala isso é o Lula. Quem fala isso é o Lula. Mas só lembrando, ministro, que quando o senhor foi sabatinado aqui, quando naquela semana última, ministro, o senhor foi tão atacado pela esquerda, pelas suas lideranças, e eles protocolaram tudo o que recebia da internet contra a sua pessoa, para que você não fosse sabatinado. Hoje eles todos estão aí. Não se engane com eles não, ministro. Não se esqueça do que eles fizeram. Eu lhe recebi no meu gabinete, eu participei da sua sabatina, com a postura que eu sempre tive e tenho. Fiz as perguntas que eu tinha que fazer, como sabatinei o doutor Zanin, mas sem desrespeitar. Eles te desrespeitaram de uma forma covarde. E quando fala que Temer deu um golpe, os ministros de Temer, todos foram golpe. Os secretários, todos foram golpe. Tudo foi golpe. Blairo Maggi, você foi ministro do Temer, ministro da Agricultura, Blairo. Você que é um homem do agronegócio, que sustenta esse país, foi senador. Você podia fazer um discurso, Blairo, desmentindo o PT, dizendo que você não é fruto de um golpe. Você é um homem do agronegócio. Eles querem destruir o agronegócio, Blairo. Você e sua família do agronegócio. Os ministros de Temer. O deputado Marco Pereira, presidente do Republicanos, foi ministro do Temer. Deputado, desmente eles. É isso, ministro. E eu vi o Lula falar isso todo dia, todo dia, todo dia. Eu não sou do PMDB, gosto do Michel, tenho senso de justiça, posso até ter discordado de algumas nomeações que ele fez no governo dele, que só trouxe problema para ele, como Gedel, Henrique Alves, que depois foram presos. Mas a pessoa tem o meu respeito. Tem o meu respeito. E não foi golpe. Ele se tornou presidente pela via da Constituição e pela via do crime de responsabilidade que a Dilma cometeu. Com essas palavras, senhor presidente, eu encerro o meu discurso, dizendo que nós brasileiros, patriotas, temos que verbalizar todos os dias essa narrativa mentirosa e covarde do Lula. E vamos esperar um discurso dele, dando um relatório de que ele estudou o Tribunal de Haia, dando ponto por ponto que ele disse que ia estudar, não foi? Mas eu tenho cá minhas dúvidas, porque livro não se põe dentro de garrafa, ok? Mas eu vou esperar que ele beba esse livro, certo? E depois dê um relatório, porque o homem que desconhece esse tribunal não sabe nada sobre esse homem que falou a célebre frase sobre a justiça. Eu deixo Vossa Excelência falar a frase de Rui. Sobre a justiça. Sobre a ditadura da toga? Isso. Ditadura do judiciário? Isso. A pior ditadura que existe é a ditadura do judiciário. Disse Rui. Porque contra ela tem o final, que é mais forte. Porque contra essa ditadura não há a quem recorrer. Disse Rui Barbosa. Eu já disse a Vossa Excelência que eu fui à Holanda com muita dificuldade. Peguei um trem e fui à Haia, porque eu sou baiano de nascimento. Eu nasci em Macarani, fui criado em Tapetinga, meu povo, daquela região. E fui adotado pelo povo do Espírito Santo, que sou grato a Deus demais por esse estado maravilhoso. Estado rico, vocação portuária, o estado que tem tudo. Convido o Brasil a conhecer o meu estado do Espírito Santo. Mas eu fui no tribunal, entrei,
Eu era Sua Excelência ninguém. Com a maquinazinha na mão, comprei um filme de 18 poses, que tinha 18, tinha de 12, sei lá, de 24, Você não de estava ainda 36. senador? Você não estava Eu não senador? estava nada, eu estava... Naquela época, meu estado era de miséria. Não era de miséria, porque Deus é bom. Nunca fui miserável. Mas eu não era nada, zero. Eu fui num congresso convidado na Holanda pela Billy Graham Crusade. E naquela ocasião era os 400 maiores pregadores do mundo. E eu não sei por que cargas d'água, um homem chamado Russell Shedd, que tem uma Bíblia comentada por ele, Russell Shedd, um americano, me ouviu falar no encontro de jovens. Me chamou num canto assim e disse, olha, já ouviu falar em Cliff Barris? Eu disse, não. Cliff Barris é o homem que comanda a Billy Graham Crusade, Billy Graham, pregador do século. E vai ter um congresso, você ouviu falar na Holanda? Eu falei, não, senhor, como eu vou saber? Ele disse, ele estudou comigo, meu colega de universidade, e mandou um convite para mim, mas eu não sou pregador. Eu sou estudioso, eu sou professor. E eu, muito novinho, ele falou, você gostaria de ir? Eu tinha por volta de 25 anos, mais ou menos. Eu disse, os evangélicos que estão me ouvindo sabem quem é Russell Shedd? Eu disse, mas como que eu vou fazer isso? E como é que eu vou para um lugar desse, com essa especificidade? Pregadores, aqueles que têm mais notoriedade. Ele disse, eu quero indicar você no meu lugar. Com 15 dias chegou a documentação, e fui, preenchi tudo, e acabei indo. Recebi as passagens, estava lá, no Billy Graham Crusade. Mas de lá, eu me informei porque eu queria ir à Haia. E fui. Cheguei lá, fiquei olhando a estátua do Rui, orgulhoso, e fui pedir um segurança para bater minha foto. Não podia ter foto lá dentro. Quando eu fui dar a máquina, ele pegou no meu braço e veio mais 3. Eu sou baiano, pelo amor de Deus, eu sou brasileiro, eu vim aqui para tirar. Não, sei se os caras não estavam entendendo nada, ninguém entende nada de português, não estava falando nada de inglês também. Ele, não, eu quero tirar e tal, o Rui é fenomenal, o Rui é o patrimônio do Brasil, é o símbolo do nosso Senado. Mas os caras me tiraram, deixou não. Só antes de você concluir, pedir à nossa equipe competente aqui que mostre o patrono do Senado, do plenário do Senado Federal, que é Rui Barbosa, esse baiano. Isso, muito Esse obrigado aí. Esse falava coisas à frente do seu tempo, né? Que hoje, mais do que nunca, né, senador Magno? Está se cumprindo, está se cumprindo. E eu encerro o meu pronunciamento, senador Girão, que foi longo hoje, assim, mas muito proveitoso. Fazendo essa referência ao Michel Temer, um grande constitucionalista, e acho que pode ajudar muito o Brasil nesse momento, com a influência que possui, apesar de tudo que a ele aconteceu. E o Michel tem o meu respeito, e quando se fala em anular o golpe, e que houve golpe, Dilma é inocente, é tentar zombar da nossa cara, é tentar anarquizar da nossa inteligência e do povo brasileiro, tentando botar uma pecha no ex-presidente Michel Temer, que ele não merece, porque ele não praticou nenhum golpe. Eu gostaria muito de ver os seus amigos, que hoje estão em posições importantes, e pelas mãos dele, pelo mandato dele, chegaram onde chegaram, fazendo a defesa dele, a defesa de Michel. Eu sei que isso incomoda essas pessoas, e eu sei como incomoda, porque eu estive aqui, senhor, tanto no impeachment, quanto na indicação do ministro Alexandre de Moraes, e
Temer foi legitimamente empossado presidente da República, como legitimamente foi a indicação dos seus ministros, constitucionalmente é do presidente, como legal, legítimo, foi a indicação do ministro Alexandre de Moraes, que indica é o presidente, o Lula indicou o Zanin agora. Estão com muita raiva, porque ele votou contra a maconha. Estão com muita raiva, porque ele votou contra incluir a opção de LGBTQI+, dentro de crime de racismo, quando, na verdade, raça é o nascimento. Ninguém pede para nascer albino, ninguém pede para nascer oriental, amarelo, branco, negro, nasceu. Agora você é incluído por um crime de opção sexual de alguém. E ele votou contra. E votou contra. Mandou arquivar os processos contra o presidente Bolsonaro de genocídio. Ele isenta o presidente, porque o Brasil foi o segundo a vacinar no mundo. E em número de mortes, o Brasil está lá atrás, bem atrás, tem pelo menos 14 países na frente do Brasil. Mas no mundo não tinha um genocida, só aqui no Brasil. Uma narrativa desgraçada. Aqui estão as bulas. Alguém, se quiser ter coragem, vem aqui e desminta as bulas do mal que essa desgraça produz. E em cima de uma narrativa, eles levaram pessoas simples. E onde eu chego? Eu acho que a pessoa que tomou essa vacina, ela fez de forma tão inocente, ela estava tão com a imunidade tão baixa, ter ficado trancada dentro de casa por 4 meses sem tomar sol, que ela sempre teve gripe, sempre teve tosse, sempre escarrou, sempre teve nariz entupido, mas o nariz entupiu, já estava com Covid. E hoje, desvendado esse mistério, assim que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, porque elas tomaram como uma criança que está brincando com um escorpião e não sabe que é um escorpião, inocentemente, porque todas estão vulneráveis à trombose, AVC, ter a tal da Covid novamente, que agora virou uma gripezinha, a ter uma morte cerebral, a ter um infarto fulminante, morte súbita. Senhor presidente, essa segunda-feira, senador Girão, amigo, senador Girão, imagino que de um grande proveito para mim, para a minha vida, para a história desse país. E garanto que cada narrativa, cada mentira que for contada por esse desgoverno, comandada por esse vingador, esse vingativo, não, vingador é o outro lado, do ministro da Justiça, apagador de vídeos, né? Apagador de vídeos com mais de acho que passa de 150 câmeras por ali. Fora as câmeras que não pertencem ao ministério, está na frente dos outros ministérios, que dá para filmar. E eu estou tentando com ofício, senador, ao presidente Pacheco, para que ele coloque na TV Senado também as imagens dos patriotas, pedindo para não quebrar, para não depedrar, tirando os infiltrados de lá de dentro, porque a TV Senado virou um veículo de divulgação com essa história de que houve. A Câmara também está assim. A Câmara também está assim. A TV Câmara, a Rádio Câmara, é só criminalizando, chamando de terroristas, pessoas inocentes. Terrorista é César de Batiste, e foi inocentado pela nossa Suprema Corte. De maneira que eu estou entrando com ofício para que a TV Senado mostre a nossa versão, para que a TV Senado mostre a nossa versão, para que os veículos mostrem as duas versões, para que essa TV mostre os G Dias dentro do Palácio. Eu estou oficiando e estou indicando quais são. Tem que haver equilíbrio e paridade. Aqui só se ataca e chama de terrorista. Mas para ver quem é baderneiro, quem é terrorista, e mostre realmente quem fez o terrorismo. Então, essa não vai colar. Não vai colar. E eu espero que o presidente Pacheco, como num ato corajoso, semana retrasada, ele falou sobre a invasão de poderes,
ele também tenha essa grandeza de mandar a TV Senado mostrar o outro lado da moeda. Porque a TV Senado só mostra as narrativas do governo e aquilo que fala a relatora. E as imagens que eles querem. E o texto que vem em cima das imagens, que mostre também o outro lado, porque está ficando feio demais. Para os órgãos de comunicação do Senado, está ficando feio demais. E no intervalo de uma entrevistinha e outra, é só as pautas de esquerda. Está ficando feio. Já passou do limite. Dizendo a Vossa Excelência que eu estou, e eu já tenho assinatura suficiente para essa CPI de abuso de infantes e adolescentes. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Amém, querido senador Magno Malta, que eu acho que ficou umas 2 horas, pelo menos, dessa tribuna aí, sem se levantar, sem... 15 minutos. Mas, olha, o senhor esqueceu de um detalhe aí, não sei se o senhor vai querer complementar, mas quando o senhor fala na demissão da ministra Ana Moser, que realmente foi um silêncio ensurdecedor do pessoal que busca os direitos iguais, das mulheres, que tinha que ter mais ministra no governo Lula, as feministas se calaram, quando é para um lado se cala. Será que não foi essa secretaria das apostas que fez aí esse desembarque, empurraram a Ana Moser para trazer o Centrão aí para o meio? Qual é a sua avaliação política disso? Ou se o senhor não quiser fazer comentário, eu compreendo. Eu quero fazer comentário. Por que eu não vou fazer? Medo eu conheço de ouvir falar, nunca fui apresentado, não. Eu quero fazer. Pode ter sido, sim. Estão tudo assanhado para legalizar o jogo. E eles passaram 16 anos aqui, quando eu estava aqui, assanhado para legalizar. Vossa Excelência era um militante contra a jogatina, caça-níqueis, jogo de azar, cassino. E agora não dá para torcer para time nenhum mais. Porque você está torcendo pelo seu time, um jogador já fez contrato, outro já fez contrato que vai tomar 2 cartões, um vai tomar 1, certo? Agora é contrato de tudo. Eu aposto que no jogo vai ter 2 laterais para cada lado. Eu aposto que no jogo inteiro vai ter 8 corner. Então tem aposta de todo jeito. Tirando o cidadão, levando para o vício, porque ele fica viciado. Com a tecnologia fica mais difícil, mas o pessoal do futebol, por exemplo, tem hoje uma consciência, lá tem uma CPI, o Ronaldinho Gaúcho esteve aí, semana passada, não vi o depoimento, também não li, não sei nada do que foi perguntado a ele, mas acho que é muito mais o jogo hoje via internet, não é? Via internet, as coisas que aconteceram lá. O dele era negócio de bitcoins, né? O dele era bitcoins? Ah, tá. Mas existe uma CPI, e nós vamos guerrear, eu vou continuar guerreando. Agora, por incrível, né? Eu acho que ele continua, e eu convoco a que continue no seu lugar. Havia um voto em separado, e o voto em separado era meu e do senador Randolph, contra a legalização do jogo. E eu espero que agora ele é líder do governo, que ele não mude de posição, que ele continue na posição, não é? Que é mais uma desgraça, que está no mesmo nível de dependência de uso de drogas. A jogatina no Brasil, enquanto Vossa Excelência. Pode ter sido essa rapaziada mesmo, que se juntaram e tiraram Ana Moser de lá. Assim, eu não vi, eu não participei das reuniões, não sei nem se houve reunião. Agora, que tem cheiro? Tem. Inclusive, senador Magno Malta, a FIFA acaba de ampliar as sanções da CBF a jogadores brasileiros por manipulação de jogos. Isso que o senhor acabou de falar, a matéria de agora, tomou conta do Brasil de quem consegue mais assistir um jogo de futebol, porque é aposte. E tem muita gente que nunca colocou uma gota de álcool na boca, que está se viciando, caindo nessa tentação, porque atinge a alma, o coração de quem gosta de esporte, de quem é apaixonado por um time de futebol. É uma covardia esse negócio de aposta. Faz compra pelo cartão de crédito, que não pode ser dinheiro nem promissória, nem cheque, existe mais. Aquele mesmo cartão de crédito que ele faz compra, tem que pagar a escola dos filhos. Nesse cartão de crédito, ele fica na frente da televisão, feito um doido, dando o número do cartão, apostando para ver se ganha alguma coisa. E, na verdade, o que ele ganha é um buraco no cartão de crédito dele, que tem que pagar a escola,
tem que levar as crianças para a escola, ou comida na mesa, comida na mesa. Então, assim, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós estamos na antessala do anticristo. Estamos vendo dias de dores, mas diz que nós não temos que guerrear sabendo que as coisas caminham dessa forma. É que nós temos que lutar com as armas que temos. Porque eu não sei se Jesus volta o mês que vem ou é amanhã, mas eu sei que se não for amanhã nem o mês que vem, há um legado de luta e dignidade que nós temos que deixar para os nossos filhos. E o nosso legado é esse, lutar e lutar sempre por essa causa, a causa da vida, dos valores e das pessoas que Vossa Excelência faz com veemência, sabe, e assim não abre mão, sabe, todos os dias está no plenário, se tem gente ou se não tem, Vossa Excelência tem um discurso contundente, veemente, valente, familiar, na defesa de valores da vida e princípios, e é um dos maiores guerreiros contra a jogatina no Brasil. Eu já era senador quando Vossa Excelência me instou lá atrás sobre esse tema, e eu me juntei, quer dizer, eu sou contra o jogo desde sempre, mas virei um militante a partir de Vossa Excelência, quando nem mandato tinha. Por isso, agradeço a Deus por essa tarde. Ali tem 3 ali que estão ali também, já vai fazer 1h30, umas 2 horas, aqueles 3 ali, né? E Vitório e Galli, rapaz, assim, eu estava daqui... Deputado Chico? Guarnieri? O Galli, o Chico e o outro? Francisco Neto, assessor. Muito obrigado por estar aqui com a gente. O Galli é um patriota, guerreiro, lá de Mato Grosso, irmão em Cristo, por quem eu tenho muito respeito. Eu tenho um tio falecido que eu não conheci. Ele foi embora com um circo. Quando tinha 13 anos de idade, na cidade de Macaranhí, a gente só ouvia meu pai falar que tinha um irmão, que tinha um irmão, que tinha um irmão, e que esse irmão foi embora. Nós crescemos só sabendo que ele tinha esse irmão, nunca nada mais assim sobre ele. Assim. Tem os meus tios que tinham a mesma idade, diziam que lembrava dele e tal, e o nome dele era João, não é? E eu estava aqui no Senado, assim, há uns 4 anos atrás, com essa história de Facebook, que o meu irmão, que também faleceu agora, Júnior, fazem 2 anos, e uma senhora de Mato Grosso entrou no Facebook perguntando se o nome do pai dele era Meliano Malta. Eu disse, sim. Ela disse, ele tem algum irmão? Ele disse, não sei. A gente sabe que ele teve um irmão, mas que a gente não conheceu, não sei quem é. Mas o nome do irmão, você sabe? Ele disse, não sei, eu acho que era João. Ela disse, a moça, não seria João Malta? Claro, meu pai é Malta. Então, seria. Ele tem uma irmã? Meu irmão disse, tem. Está viva e mora em Salvador. Tia Edith. Ela disse assim, eu sou filha de João Malta, irmão do seu pai. De onde? De Mato Grosso. Meu Deus. Ela disse, o seu tio, meu pai, João Malta, é pastor, auxiliar do pastor presidente no grande templo da Assembleia de Deus. Mas que pena, tinha 2 meses que ele tinha morrido, que ele tinha passado para a glória. Eu fiquei tão sentido assim, porque já tinha internet, já tinha o 0800 do Senado, ele já me viu na televisão, na CPI do narcotráfico, eu fui lá. E assim, mas a timidez, eu era o sobrinho dele, ele já me viu na televisão. E eles, sabe que eu tenho o traço do meu pai, pareço muito com Dadá, minha mãe, mas tenho o traço do meu pai. E aí eu fui fazer um encontro do FENASP, em Mato Grosso, e marcamos, e eles foram na madrugada, na minha chegada, me receber no aeroporto, os primos, são servos de Deus, lá em Mato Grosso, patriotas da sua igreja, pastor João Malta, fugiu aos 13 anos com um circo, mas se cansou em Mato Grosso, mas não tinha mais como voltar, ficou por lá mesmo, constituiu família, e eu conheci os filhos, os meus primos,
lá na sua cidade, Gali. Tenho 2 grandes amigos, Gali, na cidade de Zé Medeiros, meu amigo Zé Medeiros, né? Eu espero que nas próximas eleições, em 2026, Zé Medeiros lhe seja restituído aquilo que é dele, a cadeira nesse Senado aqui. Nesse Senado aqui. E eu tenho um compromisso com ele. O presidente Bolsonaro tem um compromisso com ele. Nós vamos trazer o Zé de volta. E você, Gali, que já prestou tanto serviço, quando a Frente Parlamentar Evangélica tinha 3 ou 4 deputados, você estava aí, já fazendo enfrentamento a todas essas pautas de que estou falando aqui, não é? Todas elas podem ser checadas nos anais da Câmara, e quando a internet chegou, todas elas podem ser checadas pela própria internet, o testemunho que dou dessa tribuna aqui, da sua luta, do seu trabalho aqui, enquanto deputado federal. Muito obrigado. Deus abençoe vocês e as famílias. Obrigado, senador. Amém. Amém. Muito obrigado, senador Magno Malta, pela